Fala pessoal, vou falar hoje sobre planejamento de estudos, um assunto extremamente importante, mas os candidatos muitas vezes deixam ele de lado. Mas eu vou falar bastante sobre esse assunto, vou trazer 5 definições essenciais que o seu planejamento de estudos deve possuir. Gente, antes de qualquer coisa, o que é um planejamento? Um planejamento é um conjunto de ações para conquistar determinado objetivo. Tá? Vamos dizer que você quer emagrecer até o fim do ano, quer emagrecer 10 quilos até o fim do ano. Aí você tem que definir ali um conjunto de ações para conquistar aquele objetivo. Quero correr uma meia maratona, quero correr uma maratona. Também é a mesma coisa, você vai definir ali treinamentos, exercícios para chegar ao seu objetivo. Nos concursos públicos não poderia ser diferente. Planejamento também será um conjunto de ações para você passar no concurso público. E a definição, a montagem do planejamento de estudos precisa envolver 5 definições essenciais. São definições que todo planejamento de estudos deve ter. E eu vou falar de uma por uma a seguir, tá? A primeira definição é qual a carreira que você quer, certo? O planejamento, gente, como eu disse, deve perseguir um objetivo, mas esse objetivo não pode ser muito genérico. Ah, eu quero passar em concurso público. Mas de qual carreira? Nós temos inúmeros, né? Lembra a carreira fiscal, carreira bancária, carreira policial, carreira judiciária, entre inúmeras outras. Então você precisa definir a carreira que você quer se preparar. E você vai montar o seu planejamento de estudos de acordo com essa carreira. Não, isso não quer dizer que você não vai fazer provas de outras carreiras, mas você deve ter uma carreira principal para direcionar o seu planejamento. Então, a primeira definição essencial do seu planejamento de estudos é defina a sua carreira. Definido isso, vamos para a segunda definição, que é a quantidade de horas que você vai ter para perseguir o seu objetivo. Qual a carga horária você vai poder se dedicar diariamente aos estudos? Vamos dizer que seja ali 4 horas diárias, então de segunda a sábado dariam 24 horas semanais. Certo? A carga horária deve respeitar suas possibilidades, não é baseada no seu amigo, no seu vizinho, nada disso. É de acordo com suas possibilidades. Se você trabalha os 2 expedientes, de manhã e de tarde, você não vai ter a mesma carga horária daquele que não trabalha, um estudante profissional. Tá? Então a carga horária deve ser verificada de acordo com suas possibilidades. Essa é a segunda definição. E a terceira definição, depois de você ter definido a carreira para a qual você irá focar, a carga horária disponível para os estudos, você vai definir que matérias você vai estudar, tá certo? Vamos dizer que você definiu ali a carreira de analista judiciário de tribunais de justiça. Você tem 4 horas por dia. Agora você vai definir quais disciplinas você vai estudar. Essas disciplinas precisam estar no seu planejamento de estudos. Como é que você faz isso? Verifique editais das últimas provas da carreira pretendida. Você vê ali na lista judiciária do TJ Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Rio de Janeiro. Você vai verificar que eles se assemelham. Sempre vai cair disciplinas comuns a esses editais, que no caso de analista judiciário, de TJ, que português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Então, o planejamento de estudo deve conter essas disciplinas. Um ou outro tribunal vai cair uma especificidade, mas você não deve estudar ela a partir de agora. Só deve estudar essa disciplina se no seu edital, cujas provas estejam marcadas, ela vai ser cobrada. Mas no planejamento de estudo, no geral, não precisa partir para tantas especificidades. A ideia é que você se prepare para acertar a maior quantidade possível de questões. E isso vai se reproduzir em algumas disciplinas. Essas disciplinas precisam estar no seu planejamento de estudos, tá certo? Então, falando das 3 definições, vamos para a quarta definição, que é quando estudar cada disciplina. Nesse exemplo que eu dei, nós estaremos estudando 7 disciplinas, 6 jurídicas e português, seria disciplina não jurídica. Aí, será que eu vou estudar constitucional na segunda? Na terça eu vou estudar administrativo? Na quarta civil? Na quinta processo civil? Será que eu vou estudar uma disciplina por dia, né? Se você estudar uma disciplina por dia, você vai ter estudado cada disciplina uma vez ali por semana. No mês são 4 vezes o estudo. Se você tem 4 horas disponíveis para o estudo, por dia, nesse exemplo que eu estou dando, vamos dizer que na segunda você estude 4 horas constitucional, na terça 4 horas administrativo. Quando é que você vai estudar constitucional novamente? Somente na próxima semana. Você vai estudar em um mês constitucional em 4 momentos.
Isso não é efetivo e isso não traz resultados, tá? E não sou eu que estou dizendo isso, tem vários estudos que mostram que o estudo só é efetivo, né, o estudo contínuo só é efetivo para uma determinada matéria se ele for feito ali até 1h30, 2 horas de estudos. Então, se você vai estudar 4 horas de constitucional, é ideal, é interessante, vai lhe trazer mais aprendizado se você distribuir essa carga horária durante a semana. Você poderia estudar 1h30 na segunda, 1h30 na quarta, 1 hora no sábado, totalizou as 4 horas. Você vai estudar, vai ter contato com o constitucional em 3 dias na semana. No mês, são 12 dias. Olha como é diferente em comparação a estudar uma semana, um dia por semana, a mesma disciplina. Então, você deve distribuir o estudo daquela disciplina na semana. Certo? E isso aqui se aplica a diversas áreas do aprendizado, né? Não sei se vocês fizeram cursos de línguas, mas quem está aprendendo uma língua nova, o professor recomenda você ter contato diário. Sabe? Se você consegue estudar 3 horas por dia, se você consegue estudar na semana 3 horas, em vez de você concentrar o estudo dessas 3 horas num único dia, é muito melhor que você estude essa disciplina 30 minutos na segunda, 30 minutos na terça, 30 minutos na quarta e assim sucessivamente. 30 minutos de segunda a sexta vai dar ali as suas 3 horas. No estudo para concurso, você não vai estudar somente meia hora, porque é muito pouco, mas você vai distribuir estudando 1h30, 2 horas no máximo, para você ver aquela disciplina mais de uma vez na semana. Tá certo? E outra coisa muito importante no seu planejamento de estudos, que agora eu estou indo para a derradeira definição essencial, é como estudar cada disciplina. Certo? A maioria dos estudantes vai estudar como a disciplina, né? Vamos pegar aqui como exemplo as disciplinas jurídicas. Eles vão para videoaulas, eles vão para a doutrina e vão para as questões. A lei seca eles deixam totalmente de lado. Mal sabem eles, né? Com certeza não me seguem aqui, porque quem me segue aqui sabe da importância da lei seca. Esse exemplo que eu dei, o que os estudantes estão fazendo, estão deixando de lado a lei seca, estão privilegiando outras formas de estudar, que eu vou dizer assim, mais cômodas, mais interessantes, mais que enganam mais os candidatos. Os candidatos ficam ali em frente a uma tela de computador, ou então de corpo presente na aula, achando que estão aprendendo alguma coisa. Mas o estudo das disciplinas jurídicas envolve principalmente a lei seca. E você precisa saber como estudar cada uma das disciplinas. Se você não sabe como estudar a disciplina, é muito provável que você perca tempo com coisas desnecessárias. Tá? Então, além de ser importante distribuir o estudo daquela matéria durante a semana, é preciso que você identifique como estudar aquela disciplina. Por exemplo, ainda vou pegar o exemplo de constitucional. Constitucional, às 4 horas na semana, 1h30 na segunda, 1h30 na quarta e 1 hora no sábado, você poderia estudar 1h30 de lei seca na segunda, 1h30 de doutrina na quarta e 1 hora de questões no sábado. Viu como ficou interessante? A gente distribuiu o estudo de constitucional na semana e também alternamos a forma que você vai estudá-la. Isso aqui é um exemplo de constitucional. Mas civil quase não tem cobrança de doutrina. Você poderia focar mais em lei seca, 2 momentos de lei seca e 1 momento de questões. Mas para isso você precisa saber como cada disciplina será cobrada, será abordada no seu concurso. Tá certo? Então, essas foram as 5 definições essenciais que todo planejamento de estudos efetivo precisa ter. Vamos recapitulá-las? A primeira é definição da carreira, a segunda, definição da carga horária, a terceira, definição das matérias que você vai estudar, depois definição dos momentos, né, de quando vai estudar cada matéria e por último, definição de como estudar essa matéria. Alguns podem ter sentido falta de, quando é que você vai fazer a revisão? A revisão, gente, não precisa ter um momento específico para isso. Ela deve ser algo natural. A gente trata a revisão como uma repetição. Então, vamos lá. Ainda no exemplo de constitucional. Você vai seguir a teoria ali na segunda-feira, lendo a lei seca de constitucional. Toda segunda você vai ler a lei seca de constitucional. Você vai ver como naturalmente você vai repetir os assuntos que você vai estudando. A gente está diante de uma forma muito efetiva, muito rápida de avançar na teoria. Então, naturalmente, você vai estar repetindo e essa revisão que de forma natural que vai trazer mais resultados para vocês. Certo, gente? Compreendido? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu teria o maior prazer de ajudar você. E se você não é inscrito ainda no canal, não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo. E se possível, deixa o like que vai ajudar bastante no crescimento do canal. Te vejo na próxima. Até mais.